Mesmo que você não consiga vê-los, diversos fenômenos químicos e físicos estão acontecendo ao nosso redor e, olha, a todo momento. E para compreender melhor até onde a física alcança, o Se Liga na UFG de hoje mergulha neste fascinante universo. E quem conhece a fundo este assunto e veio aqui para conversar conosco é o diretor do Planetário da Universidade Federal de Goiás, Manuel Júnior. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Prazer recebê-lo mais uma vez, pode ficar à vontade. Obrigado. Bom, professor Manuel, é verdade que diversos fenômenos estão acontecendo agora ao nosso redor, mas os nossos olhos não são capazes de percebê-los? Sim, o tempo todo nós estamos rodeados de fenômenos e a ciência está aí para tentar explicá-los. Então, cabe a nós, né, buscar a tentar entender todo esse processo, o que está acontecendo ao nosso redor, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Certo, daí então é a importância de ciências como a física e a química para a gente observar e descrever esses fenômenos? Sim, a física está aí para isso, a química também e as outras ciências, né, correlatas também. Às vezes a gente não percebe esses fenômenos, professor, porque a gente não busca observá-los de fato, não olha para eles? Na realidade, é isso que faz um cientista, né? É ter um olhar crítico a respeito de um fenômeno. Então, muitas vezes, você vê um objeto caindo, por exemplo, né? O seu celular caiu, tudo bem. Talvez algum tempo atrás aí, com Newton, Galileu e outros grandes cientistas, começavam a questionar por que esse objeto está caindo. E não subindo, por exemplo? E não subindo. Que força, né, que está influenciando, o que está acontecendo com aquele objeto. Então, são situações que aparentemente são invisíveis aos nossos olhos, mas não aos nossos sentimentos. Perfeito. Professor, vamos fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa, porque olha só, todos os anos o Instituto de Física aqui da UFG realiza a Escola de Física. Na matéria de hoje nós vamos ver como foi a 11ª edição deste evento que aproxima estudantes do ensino médio com o mundo da ciência. A Escola de Física é um evento que a gente promove aqui no Instituto de Física há 11 anos, cujo objetivo é trazer os estudantes do ensino médio para conhecer um pouco sobre os temas atuais de física, sobre as áreas de pesquisa em física e os cursos relacionados, os cursos de graduação, e mostrar um pouco sobre temas atuais e interessantes da física, também para que os alunos tenham contato com algo que vai além do que eles veem nos livros lá no ensino médio. A física é a ciência que estuda e investiga fenômenos da natureza. Por exemplo, a física consegue explicar como é que você, ao usar o seu celular, você consegue se comunicar um com o outro. A física, na verdade, está em tudo na natureza. Por que é importante ter eventos como a Escola da Física? Isso é uma pergunta extremamente interessante. Veja bem, todos os avanços, ou a maior parte dos avanços que nós temos em ciência aplicada hoje, são frutos de algum conhecimento anterior, ciência básica. É muito importante os alunos terem conhecimento de que a física ela faz parte do cotidiano, não é um evento distante deles. E muitos alunos acabam só sabendo a teoria e não veem a aplicação, né, a prática da ciência na vida deles. As atividades que a gente propõe na Escola de Física são palestras temáticas, né? O tema deste ano é a física transformando a realidade, então nós propusemos algumas palestras nesse sentido, como a história da bomba atômica e como a física impacta na medicina. E também temos a sessão de cinema, com um filme relacionado com o tema da escola desse ano. E também uma palestra demonstrativa, que é o Show da Física, que todo ano os alunos gostam muito. As palestras que eu pude assistir, tanto as que falam das aplicações da física no cotidiano, quanto das que mostram os cursos, né, da UFG relacionados ao curso de Física, foram muito interessantes. E a parte prática também aqui no Pátio da Ciência, agora, né, o curso de Show da Física, fizeram com que os alunos despertassem maior interesse
nessa matéria que nem sempre na sala de aula é fácil de ser compreendida. A gente tem a participação de várias escolas, tanto da região metropolitana de Goiânia, quanto de várias cidades do interior, Anápolis, Goiatuba, Trindade, entre outras cidades. A escola, desde a primeira edição, ela tem crescido ano a ano. Esse ano a gente teve cerca de 350 alunos inscritos, um crescimento muito grande em relação às escolas anteriores, então ainda está crescendo a cada ano e esse sucesso tem motivado a gente a continuar. Muito bem. Bom, professor, a física ela é uma ciência exata, mas o seu ponto de partida, como nós vimos até na matéria, é a observação e a descrição dos fenômenos da natureza. Na realidade, a física ela surge junto com a filosofia, né? Então, o estudo dos fenômenos e, logicamente, essa ruptura se dá mais em função da utilização da matemática. Aí sim, a física torna uma ciência exata. Perfeito. Bom, professor, vamos fazer mais uma pequena pausa aqui na nossa conversa e vamos para um intervalo e já voltamos. Você já conhece o Centro de Esportes da UFG? O Centro de Esportes Campus Samambaia, Secas, oferece academia completa e quadra poliesportiva para os estudantes da UFG, com supervisão de monitores e profissionais de educação física. Vinculado à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, o centro está localizado ao lado da Casa do Estudante Universitário 5, no campus Samambaia. Inscrições, agendamentos e informações pelo telefone 3521-1526 ou pelo site da praia. Se Liga na UFG está de volta, hoje com o tema Até onde a física alcança. Bom, professor, no bloco anterior o senhor disse que a matemática fez com que a física se tornasse uma ciência exata nessa observação dos fenômenos da natureza, observação e descrição, né? Mas como é esse processo aí de descrição, essa formulação? Bom, na realidade tudo surge com uma intuição. Então, você pega uma pessoa que vai ver um fenômeno, ela tem uma intuição, por que isso está acontecendo, será se é por esse motivo, é por outro motivo, e começa a discorrer sobre esse assunto. Isso é uma maneira, vamos dizer assim, de filosofar sobre um determinado assunto. E aí você começa a pensar, à medida que você vai detalhando esse fenômeno, você começa a tentar predizer algumas situações a respeito dele. Então você pode tentar formular questões, tentar responder essas questões, organizar as ideias, como eu falei, predizendo também. Então isso já começa a fazer ciência, né? Fazer ciência é isso, você tentar organizar as ideias de tal forma que você tenha condições de descrevê-lo, o que aconteceria se eu fizesse isso com esse fenômeno. A repetição de um fenômeno... Exatamente, quando você tem esse fenômeno explicado, por exemplo, repetidas vezes, e esse fenômeno é explicado dessa forma, você tem o que nós chamamos de lei. Uma lei na física é isso, né? Então, quando você tem um fenômeno que é explicado inúmeras vezes e nunca foi contestado, é o que nós chamamos de lei. Então, você tem as leis de Newton. Então, são situações que a gente vai trabalhando para tentar entender um processo, um procedimento. Perfeito. Bom, professor, para essas observações, né, para esse tipo de observação, a gente precisa aí dos microscópios e também existem outros equipamentos que são utilizados nessas observações? Bom, na realidade, microscópios, sim, são equipamentos que a gente pode estar utilizando, mas no campo da física, né, o que nós temos de mais moderno são os grandes colisores, né? Se faz colisões de partículas e aí sim você consegue distinguir partículas cada vez menores, né, mais subatômicas, por assim dizer. Então você está enxergando muito mais, com muito mais propriedade do que um microscópio.
Um colisor seria exatamente o que, assim, de forma ilustrativa? Na realidade, são aceleradores de partículas. É uma partícula que ela é acelerada, né, a altíssimas velocidades, e quando elas se chocam, na realidade vai haver um espalhamento, pode haver, né, não é que vai haver, e você pode descobrir a partir disso partículas menores. Então, por exemplo, o próton, né? O próton, ele não é uma partícula fundamental da natureza, porque existem partículas, né, que estão ali, que fazem o próton ser próton, né? O elétron, por exemplo, então já é uma partícula fundamental da natureza, né? Você não tem partículas menores ali, vamos dizer assim, desculpe até a maneira de falar, dentro do elétron, né? Formando o elétron. Então ele é uma partícula fundamental da natureza. Certo. Falando da física e também de instrumentos ópticos, a física ela permitiu a criação do microscópio e dos telescópios, por exemplo? Sim, na realidade é um fenômeno óptico que você vai tentando entendê-lo, né? Então, o que acontece, como eu falei aqui anteriormente, o que aconteceria se, né? Então, o que acontece quando eu faço um feixe de luz passar por um pedaço de vidro, né, curvo? Então, essa luz vai sofrer um desvio e, a partir do estudo disso, você tem o surgimento dos telescópios, né? Com Galileu na utilização, não na criação. E posteriormente com os telescópios, os refletores, com Isaac Newton. Então, assim, os refratores, que é com lentes, e aí sim foi com Galileu, né, a utilização deles. Mas, assim, quanto aos microscópicos, aí sim, já existem, a utilização deles não só beira aí a parte da física, da química, mas aí adentra na questão da biologia, né, também. Sim, a eletrônica também nos microscópios? Sim, os microscópios eletrônicos, né, que aí já trabalham com feixe de elétrons, né, esses são os eletrônicos. E ultimamente, né, agora buscando na memória aqui, se não me engano, em 2013, já tem um microscópio de nêutrons. Esses microscópios, aí sim, eles conseguem enxergar com muito mais propriedades, principalmente em materiais metálicos. São bem mais poderosos. Sim, sim. Certo. Professor, vou aproveitar que o senhor é diretor do nosso planetário e a gente falando aí de telescópio, fala pra gente da importância do telescópio para estudar fenômenos que acontecem fora do nosso planeta. Bom, na realidade, nós falamos de micro, né? E o grande interessante é isso, quando você fala da questão microscópica, você tem uma relação até similar do que a gente tem do macrocosmo, né? Então, é uma relação assim, o não entender o micro também nos faz perceber que o macro também ainda tem muito a ser entendido. E no caso do telescópio, é lógico, você está, o que um telescópio faz é aproveitar a luz, né, que nos chega e que nossos olhos não têm essa sensibilidade, e aí sim, você aponta no telescópio para uma região do céu, onde aparentemente não existem objetos, né, com o telescópio você consegue captar isso. Perfeito. Professor, mais uma pequena pausa aqui na nossa conversa, porque nós vamos para mais um breve intervalo. Estaremos de volta já já, não saia daí. Que tal aprender um instrumento musical nas oficinas da UFG? As oficinas de música são um programa de extensão da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, que oferece cursos de formação musical básica, teórica e prática para a comunidade em geral. As oficinas de música da EMAC ficam na Praça Universitária, no setor leste universitário, atrás do Museu Antropológico. Informações pelos telefones 3209-6399 ou 3209-6224. As inscrições são feitas pelo site das oficinas de música. Estamos de volta neste último bloco, conversando um pouco mais com o professor Manuel Júnior. Bom, professor, o senhor disse que quando a gente olha aí para o macro, a gente tem muita coisa para descobrir, mas existe para a física limites com relação à escala e à distância? Bom, eu não poderia dizer que existam limites, né? Porque
à medida que a ciência avança, ela começa a aumentar esses limites, né? Então, acaba que imaginava-se antigamente que o átomo era indivisível, né? Hoje sabe-se que não é. Então, imaginava-se que o universo talvez fosse um determinado tamanho ou fosse de uma outra forma como é conhecida hoje. Então, o limite está naquilo que a gente, né, consegue enxergar, né? Quando eu falo enxergar, não é somente com os olhos, né? E tentar entender, né? Quando eu estou aqui, por exemplo, conversando com você, Marcelo, se a gente fosse detalhar essa situação, por exemplo, então para mim chegar e conversar com você, eu tenho que fazer ar passar pela minha traqueia, sim, vibrar uma membrana, né? São as cordas vocais. Exato. E aí sim, essa vibração com o ar gera uma onda, né, que a gente chama de uma onda sonora. Sim. Essa onda sonora, ela vai entrar nas cavidades da minha cabeça, da minha boca, do meu nariz, inclusive, né? Vai acontecer o que a gente chama de ressonância, que é o que acontece com o violão, né? Tanto é que se eu tampo o nariz, eu perdi o grave da voz. Exatamente. Né? A gente perde o grave. E aí sim, essa onda sonora, né, que é uma compressão, uma rarefação do ar, vai chegar essa vibração até o seu ouvido, né? Vai fazer vibrar uma outra membrana, que é o tímpano. Sim. E aí sim, essa vibração, essa membrana que está presa a 3 ossos, os 3 menores ossos do nosso corpo humano, né? Corpo humano, que é o martelo, a bigorna, o estribo, e eles vibrando vão, tentando resumir aqui, vão vibrar aí numa região chamada cóclea, se não me falha a memória, onde tem um líquido e tem cílios, até onde se localiza o labirinto, né, no ouvido. Uhum. E essa vibração desses cílios é que vão transformar um impulso mecânico em impulso elétrico e chegar até o cérebro. Então, isso que nós estamos fazendo aqui agora foi um detalhamento até grosseiro, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Mas é uma maneira de a gente tentar enxergar como foi feito o processo. Sim, e para entender física a gente precisa entender de biologia também, né? Tudo também, a física faz parte da biologia, eu acho que a biologia faz parte da física. Eu nunca gostei muito de separar, particularmente aí, as ciências, porque existe uma relação muito íntima, né? Então, quando a gente trabalha a física, você está trabalhando os seus, né, muitas vezes, a questão da biologia, porque você está trabalhando seus muitas vezes, instintos, a sua curiosidade, né, os seus limites físicos, né, para tentar entender. Então, é uma relação muito íntima. Certo. E quanto mais a gente descobre, mais a gente quer descobrir. Pensando nisso, e já que a gente estava falando de astronomia, como estão os avanços dos estudos com relação à Lua, a Marte, no que tange a física? Bom, nessa questão, a Lua já foi visitada algumas vezes, né? Estão até trabalhando para visitá-lo novamente. Exatamente, né? É uma vontade de fazer uma visita, mas é uma questão ainda, quando a gente fala de curto prazo, pode ser daqui a 5, 10 anos, né? Então não é coisa para daqui a um mês, para 2019. Marte, aí sim já é uma proposta mais interessante, porque seria uma viagem hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, demoraria algo em torno de 5 meses, né, uma viagem, então é uma coisa teria que ser mais bem elaborada. E aí sim, Marte como é o nosso planeta do sistema solar, menos diferente da Terra, né, então seria o nosso próximo passo. Né? Muita coisa para descobrir por lá. A Lua já foi conhecida, inclusive a parte oculta da Lua, né, já se conhece. Quando se fala em parte oculta, ela não significa que ela não seja iluminada, né? Mas ela é oculta para nós aqui da Terra. Então a própria Lua já é toda mapeada, o planeta Marte também. Então, assim, a vontade nossa é realmente pousar em Marte, como já existem, né, robôs em Marte fazendo uma análise do planeta, uma análise do solo, né? E aí sim, aí é uma outra etapa, é o ser humano chegar a Marte. Aí é uma situação que aí envolve muito, né, de física, como eu falei, de biologia também, porque é uma questão até entre a fisiologia, como o ser humano vai se adaptar a esse planeta, não só
né, fisicamente, mas psicologicamente também. Aí entra mais uma gama de ciências, de situações para se estudar. Perfeito, professor. Talvez assunto para um próximo programa, porque hoje, infelizmente, nosso tempo já esgotou. Muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga. Eu que agradeço aí e visitem a gente lá no Planetário, estamos lá à disposição para qualquer outra atividade. Perfeito. Tá bem? Olha só, gente, no Vida no Campus de hoje nós vamos conhecer um artista que encontrou na universidade ferramentas para lapidar o seu talento, conquistando o espaço para os seus corpos urbanos e narrativas negras no mercado da arte. Quer saber quem é? Olha só. Olá a todos, meu nome é Dalton Paula, moro e trabalho em Goiânia, sou artista visual e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história. A minha relação da UFG, ela começa de uma forma bem curiosa. Em Goiás a gente teve um salão, que foi um salão muito importante, Salão de Arte Contemporânea, e os monitores do salão, os estagiários, eles eram todos estudantes da UFG. E eu gostava muito de visitar esse salão e passava lá 3, 4 horas vendo tudo e perguntando tudo. E me inspirava muito naqueles estagiários. Eu falei assim, nossa, eu quero estudar nesse lugar. Até que terminei o meu 2º grau e tive a possibilidade de fazer o vestibular e consegui ingressar em 2007. Fiz o meu curso e foi um momento que eu me coloquei como estudante de fato e um lugar de experimentação. E aí eu me deparei com um universo muito outro do que eu já estava acostumado dentro das artes visuais. E isso abriu muito minha mente. Assim. Foi nesse mesmo momento que meu trabalho começa a circular no cenário nacional através dos salões de arte contemporânea. E estar numa universidade pública e gratuita, para mim, foi fundamental. De outra forma, seria talvez inviável. Então, para mim, foi super importante estar numa universidade pública, estar numa universidade que tenha acesso e que pensa a diversidade. Eu tive a oportunidade de ter acesso a ateliês, né, e oficinas, que isso foi muito importante assim, para trazer uma base e desenvolvendo o trabalho. No começo eu tinha um trabalho que ele era classificado como naif. Aí eu começo a desenvolver outros trabalhos como fotografia, vídeo, performance. Então eu pude sair com um portfólio, uma reflexão de trabalho que me preparou muito para o mundo, para estar nos espaços de discussão, de pesquisa e de exposição. E hoje eu posso falar que uma coisa que funcionou, que deu certo, né? Hoje eu estou expondo no país todo, começando a expor internacionalmente. O trabalho está em instituições públicas como o MASP. Não é fácil, é um grande desafio, mas é algo que é possível. O Se Liga vai ficando por aqui, mas você pode continuar ligado na nossa programação pela internet e pelas redes sociais da TV UFG. Vai lá, acesse nosso site, deixe seu comentário, crítica ou sugestão. Até a próxima. Tchau, tchau.